Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Dinelli e na aula de hoje nós iremos falar sobre quebra de seção no Word. Essa quebra de seção vai ser utilizada tanto para configurarmos o cabeçalho, o rodapé e o número de página, entre outras funcionalidades do Word também, mas o foco será nessas funcionalidades, ok? Então vamos entender o que é uma quebra de seção no Word. As páginas de um documento do Word pertencem a uma seção. Essa seção permite que tais páginas permaneçam vinculadas umas às outras. Dessa forma, qualquer alteração feita no cabeçalho, rodapé ou número de página, por exemplo, afeta todas as páginas do documento. Nesse exemplo, nós temos um documento padrão. Esse documento padrão faz parte de uma única seção. Como vocês podem visualizar, nós temos 9 páginas nesse documento. E as 9 páginas estão interligadas, ou seja, elas estão vinculadas. Qualquer alteração que eu faça na página número 1 aplicará também essa alteração na página número 2, 3 e assim por diante. Lembrem-se, eu estou falando de cabeçalho, rodapé ou número de páginas. Se eu inserir um cabeçalho na página 5, por exemplo, esse mesmo cabeçalho será inserido em todas as outras páginas da seção 1. Como esse documento só tem uma seção, então ele vai ser inserido em todas as páginas. Não interessa a página, como elas estão vinculadas, qualquer alteração que eu faça em qualquer uma delas fará também as outras. Se eu alterar o rodapé e se eu inserir o número de página. O número de página, a única diferença que nós teremos é que ele colocará os números de forma crescente, de forma sequencial, ok? Vamos então entender um seguinte problema. Digamos que eu queira fazer uma alteração em uma página específica aqui. Por exemplo, na página 1, eu quero alterar o cabeçalho da página 1 apenas, ou rodapé ou número de páginas. Para que eu consiga fazer isso do jeito que está aqui, será impossível. Eu terei que fazer uma quebra de seção. Vamos entender então o que é a quebra de seção. A quebra de seção permite que um documento do Word seja dividido em uma ou mais seções, para que assim possa ser alterado apenas em uma seção específica. Vamos entender então? A partir desse momento, nós fizemos a quebra de seção no documento e podemos visualizar agora que as 3 primeiras páginas fazem parte da seção 1 e as outras 6 fazem parte da seção 2. O que isso significa? Qualquer alteração que eu faça na página 1 só vai afetar a página 2 e 3. As páginas restantes no documento não serão afetadas. O mesmo acontecerá se eu fizer uma alteração na página 6, na página 8, ou qualquer uma dessas páginas na seção 2. Só vai modificar as páginas contidas na seção 2. Então, esse seria o entendimento para a quebra de seção, ok? Vamos para o exemplo na prática, dentro do Word agora. Agora temos o seguinte documento. Esse documento contém uma capa, uma folha de rosto e o seu conteúdo, correto? Esse documento tem um total de 6 páginas, perfeito? A orientação que eu recebi foi de que eu devo inserir um número de páginas nesse documento, porém, o número de páginas tem que começar a partir da 3ª página. Então, eu não posso ter numeração de página nem aqui na capa e nem na folha de rosto. Antes, eu vou mostrar um pequeno exemplo do que eu vou conseguir fazer se a quebra de página não for feita. Ou melhor dizendo, o que eu não vou conseguir fazer. Digamos então que eu vou inserir aqui um cabeçalho. Vou pegar aqui um cabeçalho que eu vou editar. Exemplo 1. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui um cabeçalho que foi inserido
né, em todas as páginas do nosso documento. E digamos que eu pense da seguinte forma, agora eu vou diminuir um pouco aqui para a gente visualizar tudo. É só eu apagar então esse conteúdo e depois esse e deixar o resto, correto? Vamos então tentar dessa forma. Selecionei aqui o conteúdo e vou pressionar a tecla Delete. Pronto. Como as páginas estão vinculadas, fazem parte de apenas uma seção, a modificação que eu fiz em uma delas também resultou na modificação das outras. Então, nesse caso, com uma seção apenas eu não consigo fazer o que eu quero nesse momento. Iremos então partir para um próximo passo, onde nós teremos que inserir uma quebra de seção, ok? Antes que a gente insira ela, nós precisamos fechar o cabeçalho e rodapé, ou através desse botão na guia Design, ou com a tecla ESC, ok? Vamos encontrar então aqui a guia Layout da página e encontrar o grupo de comando Configurar Página e comando Quebras, tá? Antes de prosseguirmos, vamos entender um pouco como isso vai funcionar. A quebra de seção, ela é inserida sempre a partir da página em que eu inseri aquela seção. Então, se a página que está com o cursor ativo nesse momento, no caso, for a página 2 aqui, e eu inserir essa quebra de seção, ela finalizará essa seção a partir da página 2 e iniciará uma nova seção a partir da página 3. Ok? Então, o ideal é que sempre nós posicionemos o cursor do texto aonde a gente queira finalizar a seção para poder iniciar uma nova na página seguinte. E nesse momento nós iremos na guia Layout da página, Quebras e na opção Próxima página. Assim que nós inserirmos a quebra de seção, nós vamos observar uma pequena alteração lá no cabeçalho e no rodapé. Vamos então aqui inserir cabeçalho e rodapé. Vamos pedir para editar ele. Agora observem o seguinte: tanto no cabeçalho quanto no rodapé tem a marcação seção 1. E vocês vão observar que ao final da página 2, né, para o início da página 3, nós temos seção 1 e seção 2, correto? Mesmo depois que eu faço a quebra de seção, isso ainda não possibilita eu a fazer o que eu quero, deixar a numeração apenas na página 3. Vamos ver o exemplo. Eu vou então inserir aqui o número de páginas, né? E vou perceber que elas ainda foram inseridas. E se eu pretender, por exemplo, excluir uma, ele vai ainda excluir todas, correto? Poxa, então não adiantou de nada, professor? Adiantou sim, falta um pequeno detalhe se resolver. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer o que eu fiz, né? Vamos voltar aqui com a numeração. E agora vamos entender o seguinte: a quebra de seção foi feita, porém o vínculo com as seções ainda não foi desfeito. Isso aí é uma forma de ajudar no momento que a quebra de seção for feita, eu poder habilitar ou desabilitar o vínculo delas no momento que eu achar interessante. Nesse caso, vocês vão observar que a partir da segunda seção, né, o início da segunda seção, tem uma pequena observação, que esse cabeçalho da segunda seção está repetindo o cabeçalho da seção anterior, correto? Então, qualquer alteração que eu faça na seção anterior ou na seção atual, modificará tudo. O que eu preciso fazer então? Vocês vão perceber que aqui na guia Design das ferramentas de cabeçalho e rodapé, nós temos aqui um grupo de comandos de navegação, correto? E nele nós temos aqui a seguinte opção que está habilitada: vincular ao anterior. Essa opção aqui é que ainda me prende as duas seções vinculadas, correto? Então, no momento que eu desabilitar essa opção, vocês vão perceber que
o rodapé, que era o que estava ativo nesse momento, não tem mais vínculo nenhum, o rodapé da seção 1 com o rodapé da seção 2. Tá? Eu precisaria fazer isso também no cabeçalho, correto? Nesse caso, como o que eu quero fazer só na numeração, já está correto. Vamos fazer agora o pequeno teste. Eu vou selecionar então aqui a numeração da página 1 e vou excluir. Olha o resultado agora. Tudo na seção 1 foi excluído, correto? Capa e folha de rosto. E a partir da seção 2, as alterações não foram mais feitas, porque o vínculo não existe mais. Ok? Nesse momento eu posso fechar o cabeçalho e o rodapé e visualizar aí o documento, né, como era para estar depois da quebra de seção. Então as páginas iniciam a partir da segunda seção do documento, correto? Esse foi o fim da aula. Espero que vocês possam ter entendido, possam ter aproveitado ao máximo, correto? Fica aí a minha dica para que vocês exercitem com calma, para que vocês consigam captar todos os passos, porque precisa de bastante atenção, correto? Peço para vocês darem um like no vídeo, compartilhar ele, passar para os colegas que precisam também dessas informações, e encontro vocês aqui na próxima aula. Fui!